Segunda pergunta do segmento técnico-administrativo. Quais os critérios que os senhores utilizarão para a escolha dos cargos de reitoria, no caso os pró-reitores? Iniciando agora pelo candidato Marcelo. Os cargos de reitores, na nossa opinião, devem ter como critério básico a competência na área. Por quê? Como foi dito no início, a nossa visão é que nós temos um problema de gestão no Instituto. Ora, se eu acredito que é um problema de gestão nas questões de ensino, eu tenho a convicção de que precisamos botar um pró-reitor de ensino que efetivamente tenha um conhecimento profundo do assunto. Se eu acho que há um problema de gestão na pró-reitoria de administração, efetivamente nós temos que botar na pró-reitoria de administração alguém com competência técnica nesta área. Portanto, o critério que nós desejamos usar é o critério da competência na área. Este é o critério. Isso implica dizer que o pró-reitor não deve ser um político, não deve fazer articulações? Não. Evidentemente que não adianta colocar uma pessoa apenas com a competência técnica. Essa pessoa tem que saber se articular, essa pessoa tem que saber conversar com os diretores, essa pessoa tem que ter a disponibilidade para viajar até os campi, ouvir os problemas, encaminhar as soluções. Então queremos uma pessoa com perfil técnico, mas que também consiga identificar as questões políticas, as questões estratégicas. Esse é o perfil. Não se escolhe pró-reitor antes de vencer a eleição. Ninguém escolhe isso. Mesmo porque os pró-reitores não são cargos eleitos, os pró-reitores são cargos de confiança. E, portanto, o reitor deve ter a condição de modificar quando não dá certo. Isso é importante. Você não pode escolher alguém que não possa ser substituído na eventualidade do insucesso. É importante que o reitor tenha a segurança de poder solicitar que o seu pró-reitor seja substituído. Certamente, confiante em uma equipe que tenha competência nas diversas áreas, no ensino, na pesquisa, na extensão, na administração, no desenvolvimento institucional, que é tão importante para nós, o desenvolvimento institucional que perpassa por todas as outras pró-reitorias, o desenvolvimento institucional que deve nos ajudar a evitar erros crassos de planejamento. Confiante numa equipe desse tipo, eu sei que em 6 meses podemos melhorar o Instituto. Resposta da candidata Cláudia. Inicialmente, muito importante de resgatar como é que as pró-reitorias se foram compostas nesse primeiro momento de transição que se finaliza agora. Quando o Instituto foi criado, em 2009, nós tínhamos aí 4 instituições que foram as instituições que compuseram o Instituto. A Escola Técnica da URGS, o Cefet Bento, a Escola Agrotécnica Federal de Sertão e o CTI da FURG. Naquele momento, por uma questão de composição e de necessidade de compor politicamente com os campos e dar o espaço adequado a cada campus, porque nós éramos 4 instituições basicamente do mesmo tamanho e estávamos nos juntando para nos unir e ter mais força, a gente entendia que naquele momento era importante dar esse espaço para que as comunidades compusessem a reitoria. E foi o que foi feito. Naquele momento, as comunidades indicaram os seus pró-reitores, né, para poder ocupar esse espaço, dentro de uma visão absolutamente democrática, até porque nós não tínhamos um instituto consolidado. Por isso, a eleição é tão importante. E ao contrário do que o professor Marcelo diz, nós não temos medo de eleição. Eu já disputei 3 eleições. E eu gosto muito de disputar a eleição. E eu acredito que justamente o voto é que dá a legitimidade para o reitor poder fazer exatamente isso. Escolher os seus pró-reitores. Quais os critérios das pró-reitorias? Eu quero dizer para vocês que quem me conhece sabe
que eu trabalho 24 horas por dia, se for preciso. Esse é um critério básico para mim. A pessoa tem que me acompanhar no ritmo que eu tenho. E não tem outra possibilidade. Se precisar trabalhar, vamos trabalhar. Segundo, experiência sistêmica. Eu não acredito muito nessa ideia de que o professor que o pró-reitor tem que conhecer só ensino, só pesquisa e só extensão. Porque ele não vai atuar só nessa área. A pró-reitoria de pesquisa, e a pró-reitoria de extensão, e a pró-reitoria de ensino, e a pró-reitoria de desenvolvimento institucional, mais ainda, tem que ter a noção sistêmica do Instituto. Ela tem que conhecer as diferentes realidades. Não basta só conhecer a sua área. Tem que conhecer como funciona o processo de gestão para poder fazer a articulação entre as diferentes pró-reitorias e entender o outro. Isso é muito importante. Uma pessoa que entende só de ensino, muitas vezes concebe a sua pró-reitoria como a mais importante. E nesse momento nós não precisamos de pró-reitorias mais importantes. Nós precisamos que elas se articulem entre elas para consolidar o projeto do Instituto. E o terceiro critério que eu acho que é fundamental, que é compromisso com uma proposta de gestão. Não é compromisso só com a Cláudia. É compromisso com uma proposta que é fruto da coletividade, que é fruto daquilo que a comunidade entendeu que era mais relevante para a gestão 2011-2015. Pergunta do segmento professores. Qual a posição dos candidatos sobre a unificação das carreiras docentes na rede federal de educação? E quais políticas institucionais poderiam ser adotadas e fomentadas no IFRS para tal unificação? Iniciando agora pela professora Cláudia. Essa é uma questão que está sendo discutida por alguns campos, já vem sendo fomentada a discussão, passando por um grupo de professores que vem articulando uma proposta que a gente possa levar, inclusive, ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Educação. Eu só gostaria de destacar que a questão da isonomia entre as duas carreiras, ou a unificação das duas carreiras, ela passa para muito mais do que simplesmente uma questão que está sendo colocada agora, que é a questão do ponto. Em muitos momentos a gente discute a carreira só baseada na questão da assinatura do ponto. É importante que a gente não paute a nossa discussão por isso, que a gente paute pelas vantagens e também as desvantagens que possam advir desse processo. Eu poderia aqui dizer simplesmente que eu sou absolutamente, como é que eu vou dizer, que eu tranquilamente, eu não gostaria de usar a palavra favorável, porque não é isso. Eu acho que a gente tem que pensar isso e apresentar uma proposta. Favorável à unificação eu sou, porque eu sou da carreira de magistério e defendo que a gente possa ter essa unificação. Eu me lembro que na época da criação da carreira da EBTT, eu pedi, inclusive, para a gestão de pessoas do campo se eu podia migrar para a carreira de EBTT, porque eu achava que ela era importante a gente ter essa unificação dentro do Instituto. Agora, ela não passa simplesmente só pela minha vontade, ela passa pela vontade do Congresso, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação. E eu acho que a única forma que nós temos de tratar isso é através dos sindicatos, que já vêm discutindo isso, e também através da força política dos reitores junto aos ministérios em Brasília. Não tem outra forma de tratar e também não é um processo curto, é um processo longo de discussão e que demanda ouvir as comunidades. Resposta do candidato Marcelo. Este assunto passa, em primeiro lugar, pela entidade de classe, pelos sindicatos. Na verdade, a decisão de haver uma carreira única para nós, docentes do EBTT, tem que ser feita na representação sindical. Há divergências. Não é um assunto linear. A minha opinião pessoal, como docente do EBTT, é favorável. É favorável porque eu acho que termos uma carreira única nos dá mais força, em primeiro lugar. Então, nos nossos movimentos, por exemplo, de greve. E eu vivi greve na universidade junto com os docentes da carreira superior. Quando as pretensões
daqueles docentes foram atendidas, a greve acabou. Mas as nossas não tinham sido atendidas. Então é um problema isso. Eu acredito que unidos conseguiríamos mais resultados. Mas essa é uma opinião como docente. Existem desvantagens nessa migração, que são levantadas por outras pessoas. Por exemplo, a questão da aposentadoria especial, que já com a nossa nova carreira pode já ficar. Nós queremos isso? Bom, não é o reitor do IFRS que tem que determinar. Na verdade, essa é uma discussão de sindicato, de representação docente. Acho importante porque as questões salariais nos favoreceriam, eu tenho certeza disso. Acho fundamental o apoio do CONIF, se decidirmos por isso. Mas não é bem exatamente o que nós temos visto do CONIF, esses apoios às nossas causas. O CONIF tem muito mais sido um representante do MEC do que exatamente um defensor nosso. Então precisamos intensificar no CONIF a defesa das nossas reivindicações. Isso é fundamental. Se avizinha agora aí, pelo que a gente tem lido, uma greve para 1º de agosto. Tá? Na verdade, nós como servidores de uma nova instituição, nós precisamos estar organizados. Muitos vieram de sindicatos diferentes. Né? Nós precisamos organizar a nossa representação, não só em relação à carreira, mas a representação de todos os servidores, porque já deu para perceber que as vacas gordas estão acabando. E que, portanto, como servidores, teremos várias lutas. Isso está dentro desse contexto. Nós, Instituto, temos que estar mais organizados de forma sindical para efetivamente termos uma participação política em Brasília nas nossas demandas como profissionais, como servidores.